Óxidos são substâncias binárias, que têm apenas dois elementos, e contém o elemento oxigênio como o elemento mais eletronegativo, ou seja, à direita da fórmula sempre teremos o oxigênio. Existem duas maneiras de se classificar os óxidos, pelo tipo de ligação e pelo caráter ácido básico. Para você classificar um óxido pelo tipo de ligação, basta que você se lembre como são formadas as ligações químicas. Quando você tem, por exemplo, dois ametais ou o hidrogênio e um ametal, você vai cair na ligação molecular, e aí vai ter um óxido molecular. Quando você tem metal com ametal, você vai ter uma substância iônica. Então, quando é que teremos um óxido iônico? Um dos elementos é o oxigênio, que é um ametal. Se o outro elemento for ametal, temos um óxido molecular. Se o outro elemento for um metal, teremos um óxido iônico. Quanto ao comportamento químico, um óxido será classificado de acordo com as propriedades funcionais que apresentar. Se ele apresenta propriedades de ácido, será um óxido ácido e assim por diante. Você sabe, ácido diante de base neutraliza a base formando sal e água. Quando isso ocorre com um óxido, ele é chamado óxido ácido. Se ele neutralizar ácidos, será chamado óxido básico. Se ele não fizer nada disso, será chamado óxido neutro. Mas há mais uma coisinha aqui. O óxido, quando temos um óxido ácido, diante da água, você vai ter a formação de um ácido. Neste caso, um ácido oxigenado. Um óxido básico, diante da água, vai formar uma base. Olha, ainda tem um cara que se comporta ora como ácido, ora como base, que tem esse comportamento duplo. Você sabe que o prefixo anfi, ele designa duplicidade. Óxido anfótero ou qualquer substância anfótera é porque tem um comportamento ora como ácido, ora como base. Esses serão então os óxidos anfóteros. Os óxidos ácidos também são conhecidos como anidridos, que significa sem água. Por quê? Os óxidos ácidos podem ser obtidos por ácidos oxigenados quando em sua decomposição. E quando isso ocorre, além da formação do óxido ácido, forma-se água. Como falamos anteriormente, formam ácidos reagindo com água e neutralizam as bases. Os óxidos ácidos, diante da água, formam ácidos. Veja aqui o exemplo do SO3, que diante da água forma o H2SO4, que é um ácido forte. Veja que o SO3 é um poluente comum nos grandes centros urbanos. Está presente na atmosfera desses locais. Quando cai a chuva, existe então a formação de ácido sulfúrico. Veja que isso pode danificar estruturas de gesso. Os óxidos básicos, diante da água, formam bases e neutralizam ácidos. Cal é um óxido básico muito conhecido. CaO em sua fórmula, conhecido popularmente por cal, é aquele usado na construção civil. Por isso, o pedreiro usa uma luva para manipular o cal, aquele pó branco. Diante da água, ele forma a base do cálcio, o hidróxido de cálcio. É uma base que não chega a ser forte, mas é corrosiva. Nós temos ainda os óxidos neutros. Como é que eu vou identificar um óxido neutro?
Colocando-o diante de um ácido, ele não reage com o ácido. Colocando-o diante de uma base, também não há reação. E nem diante da água. Só que você ainda conhece pouco a química. Como é que você vai saber quando um óxido é neutro? Você vai ter que decorar esses três aqui. NO, N2O e CO. Dou aqui um ênfase para a substância CO, o monóxido de carbono. Esse cara é formado quando está ocorrendo uma queima e de repente começa a faltar oxigênio. Veja, a combustão incompleta leva à formação do CO. O CO é tóxico porque ele vai lá na hemoglobina, que é a nossa transportadora de oxigênio do pulmão para os tecidos, e inviabiliza a ação da hemoglobina, porque forma um complexo com ela. Ele entra no lugar que seria do oxigênio e fica ali, não se solta mais. O oxigênio, então, pode até estar ali, mas não teremos o transporte do oxigênio, não vai chegar aos tecidos e então a pessoa vai a óbito. Temos ainda os óxidos anfóteros. Eu poderia colocar aqui para você vários exemplos de óxidos anfóteros, porque existem vários que têm esse comportamento duplo. Porém, você provavelmente está no ensino médio ou estudando para o vestibular, por mais difícil que seja o vestibular, ou então está iniciando na faculdade, e então você não precisa saber mais do que esses dois óxidos anfóteros, o óxido de zinco e o óxido de alumínio. São os que vão aparecer na sua frente. Se você já está em aprofundamento na química, então procure o livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, do J. Dely, e lá você poderá aprofundar o seu estudo sobre os óxidos anfóteros. Bom estudo para você!